dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo certo? Mantendo o ritmo de estudos aí sobre o corpo humano e sobre a biologia. Bom, vamos manter hoje, então, com a nossa continuação sobre a fisiologia humana. Hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório, ou também denominado sistema cardiovascular. Bom, do que esse sistema é formado? Primeiro, ele é fundamental para o nosso organismo. Por quê? É graças a esse sistema que todos os nutrientes que nós nos alimentamos e as trocas gasosas realizadas pelo sistema respiratório são levadas a toda parte do nosso corpo, ou seja, a todas as células. Então, assim como os outros, ele também é fundamental, um pouquinho além até, certo? Vamos ver cada função então. Primeiro, ele vai ser formado pelo nosso coração, o coração que tem mais ou menos o tamanho de uma mão fechada, certo? A mão adulta de uma pessoa fechada. E aí nós temos o que controlamos e o que chamamos de batimentos cardíacos, ou seja, fazendo com que ele bombeie esse sangue e, através desse bombeamento, leve o sangue até todas as partes do nosso organismo. Claro que ele tem facilitadores, que nós vamos denominar de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são subdivididos, um em cada função específica. Já já nós vamos ver essa função, essas funções, né? Porque são mais que uma. E depois nós temos o sangue. Aqui, o sangue é formado por componentes figurados e componentes não figurados. Ou seja, na realidade, um componente apenas não figurado, né? Que é o plasma. Os componentes figurados, assim como nós já falamos aqui em outro momento, são hemácias, plaquetas e leucócitos. Hemácias servem e são células anucleadas, ou seja, são células que não possuem núcleo, são as células que vão transportar o oxigênio realizado lá no processo de hematose, nas trocas respiratórias, são formados por plaquetas que servem e têm a função da coagulação sanguínea e são formados pelos leucócitos, ou seja, que são o nosso sistema de defesa, ok? A parte não figurada é o plasma, que é de tom alaranjado e é líquido e tem como principal função o transporte. Vamos então ao coração. O coração é formado por 4 cavidades: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E dica, né? Quando eu estou falando em cavidade, eu quero dizer um buraquinho, uma entrada. Nesse caso, o coração terá 4 entradas, certo? Aqui, átrio direito e esquerdo na parte superior desse coração, ventrículo direito e esquerdo na parte inferior desse coração, certo? Quais são os vasos sanguíneos que nós conhecemos? Artérias, veias e capilares, ok? As artérias geralmente são as mais calibrosas, ou seja, as que nós temos um fluxo sanguíneo muito maior de sangue. As veias têm um fluxo sanguíneo ainda menor e os capilares são aqueles que vão fazer as ligações entre as artérias e entre as veias, certo? Bom, nós temos também as membranas que envolvem o nosso coração para que ele se torne tão forte, uma bomba poderosa. São elas pericárdio, endocárdio e miocárdio. Pericárdio, endocárdio e miocárdio, então, vão estar formando essas 3 membranas, 3 peles, visto que o coração é um músculo, portanto, 3 membranas para envolver esse órgão musculoso que é o coração. Primeiro, endocárdio. Endo, dentro, significa que é a camada interna desse coração, a parte de dentro. Pericárdio, a parte de fora, ou seja, a camada externa desse coração. E miocárdio, meio, é a camada intermediária entre o pericárdio e o endocárdio, certo? Dessa maneira também, nós teremos a parte de bombeamento de sangue envolvendo
essas 3 membranas. Por quê? Porque elas deixarão o nosso coração forte o suficiente, a parte muscular, para que haja esse trabalho. Agora vamos então às funções dos vasos sanguíneos que nós já vimos, certo? Nós temos primeiro a aorta, é uma artéria que vai levar o sangue oxigenado do ventrículo esquerdo para todo o corpo. Ou seja, o que a aorta vai fazer? Ela pega o sangue rico em oxigênio, que é o sangue bom, passa pelo ventrículo esquerdo dentro do coração e dele encaminha-se para todo o corpo. Aquele sangue que nós precisamos o tempo todo, que é rico em oxigênio. Depois, as veias cavas. Nós temos o sangue não oxigenado. O que as veias cavas vão fazer? Vão captar o sangue não oxigenado que está nos tecidos, que é também chamado sangue sujo, sangue rico em gás oxigênio, e vai encaminhar para o átrio direito do coração. Ou seja, aqui ela está fazendo um caminho oposto da aorta. Enquanto a aorta está levando o sangue oxigenado, passando do ventrículo esquerdo para toda parte do nosso corpo, as veias cavas estão fazendo a parte contrária. Elas estão com o sangue não oxigenado que veio dos tecidos de todas as células, estão encaminhando para o átrio direito do coração. Depois, as artérias, que nós também denominamos de artérias pulmonares. Retém o sangue não oxigenado, ou seja, mais uma vez, aquele sangue rico em gás carbônico, passando pelo ventrículo direito para então chegar nos pulmões. Chegando nos pulmões, o que vai acontecer? Esse sangue vai passar pelo processo da hematose, vai haver a troca gasosa e esse sangue então vai retornar rico em oxigênio. Retornar de que maneira? Através das veias pulmonares, que vão captar esse sangue oxigenado dos pulmões para o átrio esquerdo. E assim recomeçando, tá? Olha aqui, ó. Saiu do átrio esquerdo, a aorta então captou esse sangue oxigenado, passou pelo ventrículo esquerdo e então vai para todo o corpo, ok? Ou seja, um vaso sanguíneo vai cooperar com o outro. Um vaso sanguíneo ajuda o outro. E dessa maneira, nós temos um fluxo totalmente invertido. Ou seja, enquanto a parte de um vaso sanguíneo, a aorta, está lá buscando esse sangue oxigenado, as veias pulmonares estão levando esse sangue oxigenado para o átrio esquerdo, para depois pegar esse sangue oxigenado, passar pelo ventrículo esquerdo e então para o corpo, certo? Ou seja, cada vaso sanguíneo tem uma função em específico. Aonde estão os capilares nisso tudo? Nas extremidades do nosso corpo, nas partes da superfície do nosso corpo, e que geralmente são aqueles cortes mais superficiais que as plaquetas, por exemplo, conseguem fazer o trabalho de coagulação sanguínea, fazendo com que não ocorra uma hemorragia. Diferente de quando ocorre o rompimento de um desses vasos sanguíneos que são tão importantes, como é o caso da aorta, das veias cavas, das artérias pulmonares e das veias pulmonares, e nós podemos ter hemorragias e vir a morrer nesse sentido. Por quê? Por que a hemorragia é tão prejudicial e pode levar à morte? Porque ela vai deixar com que todo esse ciclo aqui não aconteça. Visto que uma parte dessa aqui, ou seja, um desses vasos sanguíneos danificados, rompidos, automaticamente esse fluxo não estará acontecendo. Certo, pessoal? Para que esse fluxo aconteça, nós temos dois tipos de circulação, que são denominadas pequena circulação ou grande circulação, também denominada grande circulação sistêmica. Como que elas ocorrem? Vamos ver. A pequena circulação é essa circulação que vai envolver o coração e o pulmão, certo? Então estará envolvendo diretamente os vasos sanguíneos que acabam envolvendo os pulmões, certo? Que são as artérias pulmonares e as veias pulmonares. Esses são os vasos sanguíneos responsáveis pela pequena circulação.
Ou seja, aquela circulação que vai envolver o coração e esses vasos sanguíneos envolvendo os pulmões, ok? A grande circulação, ou também denominada circulação sistêmica, é aquela circulação em que envolve o coração e os vasos sanguíneos de todo o nosso corpo. Nesse caso em específico aqui, a aorta, as veias cavas e os capilares, certo? Com tudo isso, então, nós podemos ter uma certeza em relação ao sangue. Por exemplo, do nosso lado direito só circula o sangue não oxigenado. E o sangue não oxigenado também é denominado de sangue sujo ou sangue rico em gás carbônico, ou seja, é aquele sangue que é o resultado do metabolismo interno das nossas células, ou dos nossos tecidos, ou dos nossos órgãos. Ou seja, houve o processo de liberação de energia, com isso houve o processo da hematose lá dentro dos alvéolos pulmonares nos pulmões, e essa troca gasosa é realizada. É levado então esse sangue rico em oxigênio até todas as nossas células, ok? Isso nós temos envolvendo a pequena circulação, os vasos sanguíneos e os pulmões. A grande circulação é quando essas células já têm o resultado do seu metabolismo, de gasto de energia, de liberação de energia, produzem então o gás carbônico, que é o resultado desse metabolismo, ou seja, dessas reações químicas, desse gasto de energia, e então nós temos a sistêmica. Desse modo, de todo o nosso lado esquerdo, nós teremos sangue oxigenado, que é o sangue bom. Por isso não podemos confundir. Lado direito, sangue não oxigenado, rico em gás carbônico. É aquele sangue que está saindo dos tecidos do corpo e indo para o coração e para os pulmões, para que seja filtrado e para que ocorra o processo da hematose no sistema respiratório. Já do lado esquerdo é o sangue oxigenado, ou seja, é o sangue bom. É o sangue que saiu dos pulmões, houve o processo da hematose, foi bombeado pelo coração e está direcionando no nosso corpo, no lado direito. Certo? Então, essa parte ela é fundamental que fique clara, ok? Primeiro, o que vai ser cobrado de vocês nas provas, que geralmente eles costumam trabalhar? A função aqui dos vasos sanguíneos, certo? Aonde cada vaso sanguíneo tem uma função em específico. A aorta, artéria calibrosa, que vai levar o sangue bom, o sangue oxigenado, do ventrículo esquerdo para o nosso corpo, ou seja, vai sair do ventrículo esquerdo para todo o nosso corpo. Veias cavas também são calibrosas, mas nem tanto. Vão levar o sangue não oxigenado, ou seja, o sangue rico em gás carbônico, dos tecidos, passando pelo átrio direito e ir para o coração, certo? Depois, as artérias pulmonares, ou seja, o nome já é sugestivo, já nos lembra que são também calibrosas e que estarão levando o sangue não oxigenado, passando pelo ventrículo direito até os pulmões, para que ocorra o processo da hematose. E por último, eu tenho as veias pulmonares, também muito sugestivo, levando então o sangue oxigenado, ou seja, o sangue bom, que já passou pelo processo da hematose, que já houve a troca gasosa, dos pulmões passando para o átrio esquerdo do coração e sendo assim distribuído para todo o nosso corpo. E daí fica aquela dúvida. Ok, o coração está bombeando o sangue o tempo todo, fazendo com que ele suba da parte, né, que nós temos aqui da cavidade do corpo para a cabeça, e da parte, né, do coração para baixo, a gente sabe que obviamente vai descer em função da lei da gravidade, certo? Até porque estamos presos ao chão. Mas e como que esse sangue sobe? Ou seja, como que a pressão sanguínea é exercida para que venha da parte de baixo para a parte de cima do nosso organismo? Atrás dos joelhos, nós temos válvulas que fazem com que esse sangue seja bombeado para cima. Dessa maneira, chegando até o coração e passando por todo esse processo aqui que eu acabei de explicar para vocês. Ou seja, deixando o coração e todos os nossos vasos sanguíneos como uma máquina perfeita para que leve todos os tipos de nutrientes
para o nosso organismo, seja o principal meio de transporte, certo? A alimentação saudável, aonde ela entra nisso tudo? Deixar o sangue forte, rico em nutrientes, bem oxigenado. Importância da atividade física nisso tudo? Fundamental também. Por quê? Porque faz com que os nossos pulmões oxigenem muito mais o sangue. Certo, pessoal? Bons estudos, continuem ligadinhos. Próxima aula, de novo, sobre fisiologia do corpo humano, muito importante, certo? Tchau, tchau, até a próxima!